avaliar como, né, são diversas as populações. Ou seja, como que existe a variação? Nós dizemos aqui que cada um temos aproximadamente 3 milhões de nucleotídeos, 3 bilhões. Mas eu sou diferente do professor Pepino, eu sou diferente do professor Rui, mas ainda somos homo sapiens sapiens, mas somos diferentes. Mas aonde está essa diferença? E isso faz a pergunta é extremamente relevante, porque isso tem implicações médicas, consequentemente tem implicações econômicas, consequentemente tem implicações estratégicas. Saber o que um é diferente do outro e por quê. Então, sequenciar 1.000, 10.000, 100.000 humanos nos dá uma noção de quanto que eu sou diferente do outro e, o mais importante, aonde está a diferença. E, sabendo dessa diferença, eu poderei construir um humano mais aprimoradamente, né? Claro. Então, essas ideias de construção de um humano, ela já está sendo planejada à luz destas informações que estão sendo geradas agora, claramente. Então, a ideia também é entender essas variações humanas entre os diferentes humanos aqui presentes, por exemplo. Aqui, só para não pensar que somente se trata de humanos, né? Aqui são os genomas bacterianos. Atualmente estão prontos, disponíveis para você brincar em casa com as sequências nucleotídicas de 2.300 genomas humanos, bacterianos. E dessas bactérias, as árqueas, que são as mais antigas do planeta, temos atualmente 137 genomas de árqueas, que são as bactérias que resistem a 200 graus, 100 atmosferas de pressão, crescem em ambiente sem oxigênio, com potenciais biotecnológicos muito grandes. Próxima aqui, nos vai mostrar, a ver, aqui, quantos estão em andamento? 3.000 e poucos. 3.000 e poucos, que daqui a um ano já estarão prontos para você brincar em casa. Não é só bactérias, senão também eu queria mostrar aqui vírus, por exemplo, né? Temos 3.000 e poucos vírus, desses 3.000, 1.600 estão prontos, só que tem uma imagem interessante, a gente não conhece quase nada de vírus. Vírus são pequenas estruturas moleculares que interagem com todos os organismos. Então, em intenções de manipulações, as informações básicas estão lá, gratuitas, e custaram bilhões de dólares. E hoje eu posso acessar da minha casa e brincar. O outro aspecto é, não somente temos a informação gratuita disponível, senão o que a gente pode fazer com ela, o que a gente imaginar. Então, ontem se comentava que muitas coisas não têm respostas ou soluções, porque as pessoas não imaginam a solução. Não querem perder tempo em imaginar. Eu acho que isso é gravíssimo. Com informações desse tipo de sequência de genomas, a gente tem um outro problema. O genoma em si não faz nada sozinho. Ele precisa das proteínas. As proteínas são as que atuam ou executam as funções do genoma. E aqui temos a página do Banco de Proteínas americano, claro, que temos 82.300 e poucas estruturas proteicas conhecidas que estão depositadas lá. Só que temos um problema. Essas estruturas foram geradas por técnicas que incluem, aqui não dá para ver, ressonância magnética nuclear, microscopia eletrônica e cristalografia de raio-x. Para poder estudar uma proteína, você precisa, às vezes, 10 anos para definir a estrutura atômica dela. E temos um problema, nem toda proteína é cristalizável. Então, só para lembrar, a Escherichia coli que vocês têm no seu intestino tem 4.900 proteínas diferentes. Se calculássemos o número de estruturas, nós não teríamos tempo humano para poder definir as estruturas das proteínas, que são as que executam as funções do DNA, para poder construir coisas e entendê-las como que funcionam. Então, nós não temos tempo humano de fazer isso, nem tecnologia, porque tem proteínas que não cristalizam. Então,
eu queria mostrar aqui nesse outro slide que há uma solução a isso, e essa solução se chama bioinformática, e essa solução é ferramentas computacionais que nos podem ajudar a fazer o uso da informação disponível de milhares de genomas, inclusive humano, né? Milhares de genomas, inclusive humano, cuja informação está lá, mas nós não podemos trabalhar com todas as proteínas, porque nós não podemos fazer isso. Não existe tecnologia atual de laboratório para cristalizar e definir as estruturas atômicas das proteínas da Escherichia coli, que só tem 4.900. Nós temos aproximadamente 20 mil genes, daríamos mais ou menos 20 mil proteínas. Nós não temos como cristalizar 20 mil proteínas humanas. A única forma de poder chegar a uma noção atômica das proteínas que executam as funções do DNA é por ferramentas computacionais. Daí a necessidade de maior processamento para que os processos de cálculo sejam realizados muito mais. A computação quântica vai ser a solução para esse tipo de processo, porque hoje os computadores atuais, mesmo rápidos, não conseguem fazer isso. Então, o que eu queria colocar aqui nessas imagens é: nós temos informações disponíveis gratuitas que custaram bilhões de dólares e estão aí à espera de ideias pensantes novas para poder trabalhar com elas. E nós formamos na universidade profissionais nas áreas de biociências que não têm noção disto, exceto uma turma por ano de 40 alunos, e isso é uma vergonha. Eu acho isso uma vergonha. Então, nós não podemos fechar mais os olhos a essa potencialidade gratuita, por um lado, e o que significa o uso dela depois. Então, eu queria, na minha colocação na mesa redonda, dizer que isto é uma realidade. No futuro, ela já está aí. O que a gente pode pensar no futuro é o que você pode fazer com isso. É o que você colocou nessa sua exposição, professor Cordeiro. Então, essa era a minha contribuição aqui ao debate. Ok, acho que agora a gente tem... Infelizmente, o professor Siddhartha saiu para uma reunião, ele acredita que pode voltar, mas até lá a gente vai começar igual o nosso debate. Então, professor Rui e professor Daniel, por favor, vamos à mesa. As luzes. Alô? Bom, as cartas estão jogadas, né? Só falta fazer as apostas agora, né? Já que a gente não escutou o professor Daniel, o professor Rui a gente escutamos ontem, mas então daremos a oportunidade talvez o professor Daniel queira começar, porque o debate só está começando, né? Pode ser. Obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao professor Carlos pelo convite e ao professor José Cordeiro pela palestra. Eu sou Daniel Durante, professor do Departamento de Filosofia da UFRN, e apesar de ser do Departamento de Filosofia, deixa eu só me ajeitar aqui, esse tema não é muito o tema da tecnologia, e mesmo nos seus aspectos mais técnicos, não é muito distante do meu interesse, da minha formação, porque eu sou um filósofo estrangeiro. Minha primeira formação foi em engenharia de computação. Eu sou um filósofo engenheiro. Eu sou um engenheiro de computação que depois resolveu estudar filosofia e me apaixonei e me encaminhei para o departamento de filosofia. Eu não sabia muito bem o que fazer nessa mesa. Eu fiquei com dúvida de o tema da singularidade ser tão complexo a ponto de eu não conseguir dialogar com o professor. Então eu falei, bom, se eu não conseguir dialogar com ele, eu vou apresentar alguma coisa bastante básica sobre tecnologia, mas isso não ocorreu. O professor foi bastante claro na sua exposição, e eu acho que ao invés de falar
algo sobre uma perspectiva filosófica sobre a tecnologia, eu vou transformar o que eu poderia dizer sobre a tecnologia, de um ponto de vista mais filosófico, em algumas questões para o professor Cordeiro discutir com a gente. Então eu vou talvez fazer algumas longas perguntas, algumas provocações, mas todas no intuito da gente refletir sobre o assunto. Ok. Professor Rui? Meus caros, minhas caras, boa tarde. Eu tive a oportunidade de acompanhar a fala do professor Cordeiro ontem, a apresentação do professor Blaha, e fiquei o tempo todo refletindo, pensando, até um pouquinho depois da nossa conversa ontem, eu perguntei para ele, mas então, você costuma ler literatura de ficção científica, e ele, não só nessa foto aí com Arthur C. Clarke, ele também fez referências a outros autores, e na verdade, enquanto eu acompanhei esta apresentação, eu que sou de comunicação, que trabalho com jornalismo, com televisão, dou aula aqui no departamento, fiquei pensando, este problema do desenvolvimento tecnológico está totalmente atrelado à difusão da informação. Se hoje nós temos uma gama de facilidades para distribuir a informação, para disseminar a informação, se as pessoas têm um acesso mais fácil e mais direto à informação, isso certamente pode fomentar a constituição de uma inteligência coletiva, como diria Pierre Levy. Essa nova inteligência, essa forma de inteligência coletiva, pode dar frutos realmente auspiciosos, frutos muito mais arrojados do que nós esperávamos há 5, 10, 20 anos. Mas aí eu tenho também algumas perguntas, não só como Daniel disse, a gente não tem só afirmações, a gente não tem só certezas, nós temos também muitas dúvidas. Na apresentação de ontem, tanto a gente comentou mais sobre a perspectiva ecológica, e daí o professor Cordeiro falou mais sobre energia, e falávamos sobre energia solar, energia eólica, e ele comentou quanto de energia nós perdemos, porque nós conseguimos aproveitar apenas uma pequeniníssima parcela da energia solar, uma pequena parcela da energia eólica, mesmo em alguns países ou em alguns lugares em que se aproveita bem esses recursos. Mas aí eu trago uma outra questão. E quanto nós conseguimos aproveitar da energia humana? Porque se nós analisarmos, o nosso estado tem 3.160.000 habitantes. O nosso país está caminhando aí para os 200 milhões de habitantes. A dúvida que eu tenho é, qual o impacto de toda essa energia cognitiva, de todo esse pensamento, de toda essa capacidade de construir conhecimento que nós deixamos de aproveitar? Porque se nós analisarmos apenas a realidade do Rio Grande do Norte, com 3.160.000 habitantes, deveríamos nos perguntar quantas dessas pessoas têm acesso a jornais, quantas dessas pessoas têm acesso à internet, quantas dessas pessoas podem estudar numa escola técnica ou numa universidade. Então eu percebo que essas perspectivas, na verdade as singularidades, essas descobertas técnico-científicas que criam rupturas na nossa sociedade, que apontam soluções altamente inovadoras,
elas podem se tornar mais próximas de nós na medida em que nós aproveitarmos esses recursos. Mas, infelizmente, se nós olharmos para a realidade concreta, ainda temos alguns obstáculos a serem transpostos, no sentido de democratizar o conhecimento, democratizar a educação, democratizar o acesso à informação. Né? Porque ao observarmos que, poxa, se juntarmos todos os jornais que são publicados no Rio Grande do Norte, a gente não consegue ter a tiragem de 50 mil exemplares. A tiragem, não estou dizendo a leitura, não estou dizendo o consumo efetivo da informação, não. Isso jornais e livros. E o uso mais avançado da internet, um uso um pouquinho mais, digamos, um pouquinho mais inovador da internet. Quer dizer, usar a internet de fato para produzir, disseminar, receber conhecimentos. Então eu formularia esta pergunta.